pensar que, né, a nossa profissão ela é espaço ou estrutura fundamental para assegurar a qualidade, né, do serviço prestado à população, então a gente vai também entender que ela é reconhecida aí pelo Conselho Nacional de Saúde enquanto profissão da saúde. E recentemente aí uma das grandes exigências que se colocam, né, eu acredito que no primeiro dia de discussão, pelo que eu entendi, teve uma advogada que retratou um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados. É isso, né? Então, estão me ouvindo, né, gente? Estamos sim, Marcelo. Ah, tá Qualquer certo. coisa eu te sinalizo. Tranquilo. Então, recentemente aí, né, uma das exigências que coloca as organizações e rebate o trabalho aí e das assistentes sociais relacionado, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Por dentro dela, né, a gente vai observar que, considerando que ela estabelece, né, a questão da segurança de dados e informações, é um grande desafio que se coloca às instituições, mas que se coloca e aos profissionais também, principalmente, porque gera muitas confusões, né? E, de fato, hoje tenho submetido até uma pesquisa sobre essa temática, considerando que a gente tem algo que a gente sempre vai defender, né, pela nossa lei de regulamentação de profissão, que é a autonomia profissional. A gente tem os nossos documentos e instrumentos normativos, as resoluções que nos dão suporte. Posteriormente, eu repasso e compartilho esse material com cada um de vocês. Quanto à questão da nossa autonomia profissional, né? E aí se coloca um grande desafio, principalmente com a questão do sigilo, né? Então, a lei geral ela apresenta elementos que são importantes às organizações públicas e privadas, porque ela prescreve uma série, né, de elementos que constituem uma espécie de segurança jurídica aí, e coloca a responsabilidade à segurança dos dados. Mas antes disso, né, a gente já tinha algumas resoluções, está, né, no Código de Ética Profissional da e do assistente social, o sigilo profissional, porque perpassa por isso, mas a perspectiva que eu trago aqui, né, é justamente pela dimensão da ética profissional. Até porque, né, não vai existir um documento, não vai existir uma receita que vai dizer, né, como vai se dar esse processo. Ele perpassa no âmbito da formação profissional, né, e no exercício profissional ele vai adquirir maior materialidade. Então, muito embora, né, a gente tenha os aparatos, né, jurídico-normativos aí, principalmente acerca da proteção de dados, a questão do sigilo profissional, a gente não pode pensar a lei chegou também como uma luva, porque se a gente pensar, também ela traz elementos que muitas vezes podem divergir do que a gente tem no nosso Código de Ética Profissional quanto à quebra do sigilo. E aí isso é interessante, né? A gente se atentar e pensar também a questão de outras profissões. Não sei se vocês conseguem me visualizar bem. Daqui eu estou visualizando bem. Não sei se o pessoal que está assistindo, mas para mim aqui está parecendo Sim, bem. Estou te ouvindo bem também. Ok, eu tenho um livro aqui, que é o livro Saúde e Serviço Social. É um livro da Marinês de Souza Bravo, que é até uma das referências que eu coloco aí, depois encaminho para ser compartilhado, porque a autora, ela, né, ela vai fazer tem alguns textos, conteúdo, mas tem uma abordagem muito importante que está relacionada ao código de ética das demais profissões. Eu, enquanto profissional, né, hoje, enquanto trabalhador assalariado, trabalho numa instituição hospitalar, que é o Hospital Erasto Gettner, numa unidade avançada no município de Irati, e sempre coloco, né, isso com as demais equipes, né, de quando estava na docência com estudantes, que o que é fundamental a gente pensar, a importância mesmo da gente conhecer o que está definido também para a ética profissional das demais profissões, porque isso nos limita, nos coloca a entender o sigilo, nos coloca também a entender o que é o sigilo, né, na perspectiva das demais profissões, e isso vai trazer um grande desafio, um elemento muito importante, porque nos traça elementos
a pensar, né, quais são os nossos limites, os nossos objetos, o que é limite das demais profissões, e a gente vai conseguir fazer os encaminhamentos necessários. Então, é importante que a gente conheça, né, porque também a gente vai pensar como que a gente dialoga com essas demais profissões. Então, muito embora, né, aí a existência dos mecanismos jurídico normativo que disse, né, é importante a gente sempre revisitar essa concepção que é, né, o sigilo profissional numa perspectiva de materialização da ética. Então, um importante atual, né, evento que eu sempre coloco para a gente trazer reflexões aqui é o quanto que foi, né, como que foi, por exemplo, né, a CPI, né, que tivemos recentemente no âmbito da saúde pública, a CPI da Covid, né? Ela vem apurando a atuação do próprio governo federal, né, no descaso, né, no negacionismo com relação à pandemia, e a quebra, né, do sigilo aí em relação aos prontuários no caso da operadora Prevent Senior, né, operadora dos planos de saúde da rede. Se vocês forem pesquisar de repente, né, sobre, vocês vão observar de um documento que ele frisou, né, que o direito à intimidade e ao sigilo profissional ele comporta limitações, tendo em vista o interesse público, né, não podendo acobertar a prática de ilícitos. O que aconteceu, né, nesse processo? Nessa relação em que houve, né, esses apuramentos, observa-se que a justiça, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados traga elementos que prescrevem uma segurança jurídica, ela traz também a quebra. No nosso Código de Ética Profissional, a gente tem que a quebra do sigilo profissional ela só vai se dar à medida em que for para a garantia de direitos do usuário. A gente tem algumas outras profissões que trazem esses elementos, né? A gente tem lá na psicologia a medida do menor prejuízo. Então assim, tanto para o serviço social quanto psicologia, as demais áreas, a gente vai observar que isso coloca para a gente uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade, ela se dá justamente porque constitui-se de um fundamento, né, teórico-metodológico, de um fundamento histórico, mas de uma dimensão jurídica. Se a gente pensar na história das profissões, na história do sigilo, o sigilo ele surge no século IV a.C. por Hipócrates, né, o considerado pai da medicina, no qual ele vai colocar, né, aquela defesa pela vida, né, do fazer valer pelo direito à vida. E a nossa profissão, enquanto inserção na área de saúde, a gente é sabida, né, todas e todos sabem, que é um desafio diário, né? Tanto pela realização do trabalho multi, inter ou transdisciplinar, que a gente tem no debate do dia, mas a importância de pensar nesse debate é o nosso objeto de profissão. Por mais que a gente atua nas expressões da questão social, a gente precisa sempre levar em consideração o que vem a ser nesse objeto da profissão. Aquilo que eu disse da importância da gente tecer a leitura sobre o que é ético das demais profissões no sentido do sigilo para as demais profissões regulamentadas, porque eu vou entender o processo, né, por dentro da minha profissão, do como encaminhar e entender o que também compete às demais profissões na segurança do sigilo. Poxa, Marcelo, mas além de eu ter que dar conta da minha profissão, que já é um desafio, eu vou ter que dar conta do outro? Sim, porque isso está no âmbito do pensamento, no âmbito do conhecimento. A nossa profissão é uma profissão que trabalha numa dimensão comunicativa, pedagógica, é no âmbito do processo dos convencimentos que a gente atua, né? A gente faz a prevenção, mas para a construção dos registros isso perpassa neste processo. Então, se a gente atua, né, demandas que chegam aí ao assistente social, como a violência física, né, a sexual, né, os vários tipos das violências, mas no sentido, né, das violações dos direitos, muitas vezes esses direitos já chegam para o serviço social quando eles já estão violados nessas situações. A gente vai se enfrentar situações de suicídio no âmbito da saúde, né, principalmente no hospitalar. A gente tem, né, os elementos
dentro dos processos de cuidados, né, da qualidade de vida, né, então uma oferta que a gente hoje tem denominado os cuidados paliativos, né, que exige uma relação entre paciente e família, e isso nos coloca grandes desafios, porque envolve ouvir, conhecer o que é das demais profissões no âmbito ético, pensar os nossos limites, pensar como que a gente constrói as nossas mediações, né, e para pensar a mediação, a gente pensa a totalidade, pensar a totalidade exige pensar a historicidade e contradição. Então, a gente atua justamente com este cenário, né? Principalmente com as contradições. A gente vai ter situações de evasão, né, de tratamento, demanda de paciente em tratamento HIV, entre outros, e a gente tem vários exemplos, né, que muitas vezes o usuário chega e muitas vezes se o paciente chega, traz nem para a recepção, às vezes da recepção chega para um outro profissional, quando chega para aí o assistente social já está, né, esses direitos aí violados pela própria instituição. Mas aí exige um grande desafio, porque requer o trabalho conjunto, o entendimento do que nos é disciplinar e do que é, né, multi, né? Então isso é importante. E a questão também que se coloca aqui é uma relação público-privado, né? Ou seja, aquilo que eu tomei conhecimento numa relação processual de trabalho é uma relação processual de trabalho, né? Então, a gente pensar aqui o sigilo do que se trata, né? Que ele é indissociável dessa concepção da ética profissional, né? Ou seja, é através desse sigilo que me permite aí o reconhecimento das demandas, né, aí inerente, né, a ética à nossa profissão. Então, pensar autonomia, né, emancipação dos sujeitos, né, que está lá no nosso Código de Ética Profissional de 1993, então ele requer uma compreensão que eu sempre digo que ela é afinada, né, com as possibilidades nossa para ultrapassar o imediato. Muitas vezes essas situações vêm para a nossa instituição e se a gente tomar por uma reflexão simplória ali, né, a gente pode dizer, não, mas a equipe inteira sabe. E a gente tem isso muito, que muitos profissionais acabam colocando, né? Mas todo mundo já sabe. Não, mas como que isso se deu? Na medida em que eu estabeleço uma relação com a minha usuário, né? Esta relação ela se deu numa relação processual de trabalho. O que eu traduzindo, né? O sigilo está presente na nossa profissão desde o nosso primeiro código de ética, mas muitas vezes ele é confundido como segredo, né? E aí isso implica naquilo que muitas vezes dificulta até o meu trabalho com outras profissões, né? Segredo é aquilo que eu tomo conhecimento numa relação de intimidade, por um contato, por uma discussão de amizade, né? Observe. Já o sigilo profissional, ele se dá numa dimensão processual do trabalho. Então, eu tenho aqui responsabilidades jurídicas, responsabilidade legal, né? Responsabilidade ética e responsabilidade até criminal, porque ele já estava lá na Constituição de 1998. Então, para mim pensar, a gente, no âmbito do Conselho, a gente vai ter algumas resoluções. A 557, eu sempre trago ela primeiro do que a 556, né? Muito embora a 556 vai falar sobre a lacração do material técnico sigiloso, a 557 ela vai falar sobre a emissão de relatórios, pareceres, laudo, tudo aquilo que a gente constrói em matéria do serviço social, né? Então, por meio dos pareceres, laudos, perícias, né, e manifestações, é atribuição privativa da e do assistente social, né, devidamente escrito aí no conselho, né, justamente por essa dimensão, né, da inscrição ativa, né, essa responsabilidade, essa competência. Isso nos exige essas três dimensões: a teórico-metodológica, a técnico-operativa e a ético-política. Então, quando eu vou, né, acolher uma demanda, essa demanda eu colhi numa relação processual de trabalho, então eu adentro a intimidade histórica da vida dos sujeitos. E eu adentrar essa intimidade histórica da vida dos sujeitos, né, ela já me colocou uma responsabilidade e que vai exigir, né, o meu atuar no âmbito, né, eu falo abstração, mas no âmbito do pensamento,
né, e eu preciso materializar aquela capacidade teleológica que a gente possui, que nos diverge aí, que nos diferencia, distingue aí, por exemplo, do animal irracional ou da abelha, né? Quando a gente projeta a nossa capacidade, quando a gente realiza a nossa capacidade de projeção, capacidade projetiva, já pensou antes, né? Eu já assumi uma concepção, né? E aí a dimensão ética aqui, ela é tão fundamental, e a dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa, por quê? Porque aquilo que eu vou escrever, o que eu registro, ele já não é mais sigiloso, então eu tenho sempre que, para pensar o registro, atuar nessa perspectiva, porque à medida em que ele saiu, né, da minha dimensão do pensamento e ele transitou agora para essa perspectiva do registro, ele já está ali, de repente, ainda que ele não seja público, ele já está de compartilhar com outras profissões, e numa determinada questão judicial, por exemplo, ele vai ser informado, né, ele vai ser acessado. Então, a gente precisa resgatar sempre, abordo um pouquinho mais aqui à frente, que é o estritamente necessário. Muitas vezes a gente quer registrar tudo o que a gente viu, que a gente tomou conhecimento. Então, a gente também vai ter que pensar estratégias de como fazer o registro dessas outras informações, garantindo a segurança, né, documental deste processo. Mas aí a gente tem um desafio, né? A maioria dos registros hoje se dá na perspectiva virtual, né? E aí é importante a gente também tecer estratégias e diálogos com a instituição também para entender, né, a confiabilidade e a segurança desses instrumentos. Isso aí já entra aquela responsabilidade jurídica, né? Que o advogado também vai estar atento e aí essas observações, né? Mas aqui exige uma questão que ela é teórica, metodológica, técnico-operativa e ético-política. Por quê? Tudo eu tomo conhecimento, não é? Mas a forma que eu registro de uma forma técnica, que vai garantir o acesso ao direito, né, ele tem que passar pelo consentimento do usuário, né, do nosso serviço, do paciente, né, que nós atendemos, numa perspectiva de que aquilo vai ser para uma garantia de direito. Ah, mas o direito foi violado, né? Então eu vou ter que pensar uma forma, né, um registro, e no sentido de que isso me fique guardado, né, com a relação de data. Para isso a gente vai pensar, né, que temos outros instrumentos, mas aqui no sentido do registro que nos fora solicitado, a importância fundamental do estritamente necessário. E aí, a 556, essa resolução que é fundamental, a gente sempre revê, que ela, né, traz ali no artigo 2º, né, entende-se por material técnico sigiloso toda documentação produzida, né, que pela natureza do seu conteúdo deve ser de conhecimento restrito e, portanto, requer medidas especiais que salvaguarde aí, né, a custódia da divulgação. E o parágrafo único que é fundamental também, né, que é o material técnico sigiloso, caracteriza por conter informações sigilosas, cuja divulgação comprometa a imagem, a dignidade, a segurança, a proteção, né, dos interesses econômicos, sociais, da saúde e de trabalho, né, de intimidade de outros, das outras pessoas e das pessoas envolvidas, cujas informações respectivas, né, estejam contidas em relatórios de atendimento, entrevistas, estudos sociais e pareceres, né, que possa aí colocar os usuários em situação de risco ou provocar outros danos. Aqui, né, a gente vai remeter justamente a se pensar, né, aquilo, o estritamente necessário, do qual apontei, mas aí a importância mesmo, né, de como que a gente conversou com né, o paciente, com a paciente aí no âmbito da saúde, com o usuário, né, do serviço, e aquilo que está sendo encaminhado, como que vai ser compartilhado. E coloca um grande desafio, porque, né, muitas vezes, de fato, a gente vai observar, poxa, mas o que eu vou registrar? Não, aquilo que está relacionado ao sujeito para poder garantir o direito dele, né? Ah, mas e quando vai ser quebrado? Né? Aí o assistente social vai, né,
ter que ter essa dimensão de que na quebra do sigilo aquilo, né, vai ser compartilhado. Ah, mas e as prerrogativas, né? E o direito do assistente social, do assistente social? Então a gente vai refletir isso, né? O sigilo, ele está, né, por mais que ele tenha assim uma dimensão para, né, pensar o direito, mas ele também é um dever da e do assistente social, está para a proteção do usuário, né, que é razão da existência da nossa profissão. E muitas vezes a gente de fato observa, né, alguns discursos. Ah, mas a equipe inteira e confusões, né? Existe alguns conflitos aqui. Ah, mas a equipe inteira já sabia, já sabe, então tá, mas aquilo que eu tomei conhecimento, né, de uma intimidade, muitas vezes, né, eu vou precisar, né, e eu vou precisar, sempre vou precisar ter esse conhecimento, né, esse olhar, mas muitas vezes ele não vai ser de compartilhar com todas as profissões. Ah, mas todos trabalham junto, eu vou prejudicar a outra ou outro profissional. Aí a gente retoma lá o estritamente necessário, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem, né, que o serviço social em algumas instituições, a gente escuta muito isso, está só para dar respostas a demandas que ninguém conseguiu resolver, né? Quando ninguém mais sabe resolver o problema, a situação, manda lá para o assistente social, né? E aí, muitas vezes, fica para a gente, né, essa função. Muitas vezes as pessoas nos olham também como um profissional da ajuda, um profissional assistente. Isso é, né, presente nos nossos, na nossa teoria, né? Essa grande confusão também que muitos profissionais de outras áreas fazem como se nós fôssemos o profissional da ajuda. Um grande desafio, né? E aí a Barroco ela vai contribuir com a gente, né? E a Silvia Terra naquele código de ética profissional comentado, né? E ela vai nos dizer, embora a manutenção do sigilo seja um direito do assistente social, muitas vezes o respeito a tal garantia é violada pelas próprias condições e estruturas do ambiente de trabalho, né? Da estrutura física, né? Da sala onde está instalado o serviço social, que muitas vezes não vê do som, né? E está instalado muitas vezes num lugar impróprio. Quantas vezes, né, a gente já acompanhou que o serviço social em alguns lugares está instalado num corredor, não tem sala, ou então é aquela sala embaixo da escada que antigamente era um porão, né? Então a gente vai pensar assim, as nossas condições técnicas e éticas, que é fundamental, resolução 493. Nisso, né, já caminhando aqui para as minhas considerações, pensar que o conselho de profissão ele já está disponível justamente também para essas orientações. Temos responsabilidade quando a ausência das condições para a instituição garantir o sigilo profissional, né, as nossas condições técnicas e éticas, mas, né, mas o conselho não fez visita há quanto tempo? Mas a gente tem lá na nossa lei de regulamentação de profissão, nosso código de ética profissional, o nosso primeiro compromisso, né? E à medida em que a gente documentou enquanto a responsabilidade nossa de garantir, né, esse sigilo, a gente tem daí o conselho a ser registrado quanto às questões, a ser acionado quanto às questões técnicas e éticas. Então a gente vai observar, né, aí, até coloquei aqui como diretriz de atuação, né, que os sistemas de informações são instrumentos mais acessados atualmente na saúde, então a gente precisa garantir sempre que o conteúdo resultante da nossa capacidade aí teleológica, né, ela vai refletir no sigilo. De que forma, né? À medida em que eu vou registrar aquilo que eu acolhi e de encaminhamento e que eu opino, né, sobre uma matéria relacionada ao serviço social daquilo que eu tomei conhecimento. Mas e o conjunto histórico, né? Ele não vai ser naquele registro acessível para todas e todas as profissões. Este profissional tendo ali, porque ele é um instrumento do usuário, né? Então, se ele é um instrumento do usuário, eu presenciei uma discussão, um maltrato, né? Isso a gente tem muito, né? Um maltrato de um profissional relacionado ao usuário, né? Se a gente vai observar se isso, né, estava relacionado ao sujeito, ao usuário,
a gente também vai pensar as outras dimensões éticas e até criminais cabíveis, né? E daí vai se dar por outros caminhos. A gente pensar se os instrumentos também vão garantir formas de notificação, né? Formas de encaminhar outras violações. Porque se o documento ele é do usuário, né? A gente vai colocar tudo aquilo que está relacionado a ele. E o sigilo ele protege o usuário, né? Ele está para proteção em tudo aquilo que o assistencial tomou conhecimento na decorrência desse exercício profissional, né? E na equipe multidisciplinar, o estritamente necessário vem justamente eu pensar se a gente tem a experiência, né? Uma certa vez uma profissional entrou em contato com a gente e questionou, né? Que ela fez um encaminhamento e o marido era uma situação de denúncia, ela ainda estava com o marido, né, que era o agressor, e ela fez foi fazer a denúncia e tal, e o profissional colocou tudo isso no processo, né? Mas aí a profissional já entrou em contato desesperada porque a justiça considerou, né, que a parte tivesse o acesso. E aí o marido, paralelamente, entrado com um advogado, né? E para ter esse acesso, estava lá todo o conjunto, o registro antes da decisão ou da medida de encaminhamento final. Então, a gente sempre vai ter essa responsabilidade ético-política, né? E esse olhar, aí, ele é fundamental. Então, o Código de Ética Profissional, ele vai nos apresentar, né, esse fundamento importante, os documentos jurídico-normativo, mas também está relacionado à própria nossa forma, né, a nossa dimensão formativa, em sempre observar. Isso eu estou encaminhando. Vai prejudicar e a usuária mais ou ele vai garantir direito? E no âmbito da profissão, isso vai impedir para a garantia do direito, né? E aí muitas vezes a gente veda ou fecha lá, não, ninguém vai ter acesso. E aí a gente precisa separar o que é técnico daquilo que é sigiloso. O que é técnico é aquilo, né, que a gente sempre vai dizer, os relatórios, né, os pareceres, os instrumentos de gestão, isso ele é técnico. Mas, né, esse documento aqui, do que a gente coloca que é sigiloso, ele não é aquilo que vai estar para todos ou para todos, né? Ele vai ser compartilhado na medida em que vai garantir o direito, né? Se lá para a psicologia a gente tem o menor prejuízo, eu acho isso bem interessante, porque, né, os psicólogos colocam, nossa, vocês têm alguns outros instrumentos que dão mais segurança, e muitas vezes nós endogenamente, ou nós, enquanto profissão, acabamos dizendo, isso não me dá segurança. Mas isso se dá pela minha competência, né, crítica, pela minha capacidade crítica, pela minha competência teórica, metodológica e ético-política. Então, né, eu deixo aqui, vou encaminhar essas considerações, por mais a gente aborde no âmbito teórico, né, é porque é o fundamento. E o fundamento, na perspectiva teórico-crítica, ele deve estar direcionando as nossas ações. A gente tem as resoluções, tem os instrumentos normativos, jurídico-normativo, mas, né, isso requer da gente inúmeras outras questões, que é o conhecimento. Trabalhamos com conhecimento. Então, eu deixo isso aqui posteriormente, né, para poder ser acessível. Daí eu acho interessante, então, a gente fazer a abertura justamente para a gente poder estar dialogando aí quanto às angústias, quanto às dúvidas que cada um possui. Obrigado, Marcelo, agradeço a tua apresentação, né? Acho que foi bem interessante. Eu quero passar a palavra para a assistente social Raquel, que está conosco, é uma assistente social aqui no município, e ela já tem algumas questões, né, que ela foi levantando aí para ir nesse momento de perguntas. Olá, bom dia a todos, bom dia, colegas, bom dia, Marcelo, tudo bem? O meu nome é Raquel, eu sou assistente social aqui no município, em São José. Hoje também eu sou tutora do programa de residência de urgência e emergência. Quero agradecer muito a tua presença no evento aqui do workshop. Penso que é muito importante essa reunião que estamos fazendo hoje. Eu queria conversar um pouquinho com você, com todos nós aqui, Marcelo, é que
A nossa formação em serviço social já vem, pelo menos na Santa Catarina. E nós temos, de hábito, né, na nossa formação, a gente aprende como, nos nossos diários de campo, fazer aqueles registros imensos, né, detalhados. Então, quando a gente fala de registro, acho que não só na área da saúde, né, mas de forma geral. Quando a gente fala de registro compartilhado, e toda essa tua fala, quando você fala que não existe uma fórmula mágica, né, a gente parar e refletir o que de fato a gente pode compartilhar ou não, isso é extremamente delicado, né, Marcelo? Porque a todo momento você pode estar. O que de fato vai ser benéfico para o usuário, barra paciente ou não. Tem uma questão que eu estava conversando com a residente agora, o que me vem em mente da minha experiência enquanto profissional na área da saúde, por exemplo, é a questão dos CAPs. Eu deixo livre para as colegas também que têm experiência na área da saúde, as colegas da assistência, porque eu penso que nós estamos todas no mesmo barco, todos no mesmo barco, né? Nesse sentido de registro. Os CAPs, por exemplo, aqui no município, nós utilizamos ainda os registros físicos, tá? E esses registros, os prontuários, né, nós chamamos de prontuários, eles são únicos e compartilhados. Nesse sentido, quando a gente fala de paciente de CAPS, por exemplo, os relatos, os discursos dos usuários, eles vêm, enfim, as histórias desses usuários são muito carregadas, né? E o que eles trazem para a gente é difícil da gente peneirar o que se coloca ou não, o que se registra ou não. Até porque o que vem desses pacientes, desses usuários, às vezes é muito importante para o próprio tratamento, para a evolução deles, né? E o que a gente vai colocar para a equipe ou não, né? Quem é o assistente social nesse momento para ocultar a informação da equipe multi? Né? Como que eu vou conseguir peneirar essas informações e não registrar no prontuário? Você trouxe uma situação muito importante agora no final da tua fala, né? De uma situação que a usuária trouxe, que o marido acho que fez uma violência com ela, e isso estava registrado, enfim. E essas situações podem acontecer na área da saúde, é muito corriqueiro. Enfim, não existe uma fórmula, então, mágica, não existe um passo a passo para a gente fazer isso da forma mais correta. É isso que você tem para a gente, Marcelo? Tá aí a minha pergunta. Não sei se eu consegui me expressar direito. Eu registrei aqui, Raquel, não sei se vocês vão perguntando, respondendo, ou fazem blocos, é só para mim entender, né? E aí eu achei bem importante mesmo aí a sua pergunta, sua indagação e já a afirmação, né? Que você já também deu a resposta. Não sei se eu fico triste, porque assim, é muito difícil, né, a nossa reflexão enquanto profissional, né? É Não muito sei se complicado, a gente fica, né, de mãos atadas, né? A gente é uma sensação fica... de limbo, né? Como a gente sempre diz, é um limbo, né? Assim como no jurídico tem o limbo jurídico, né? Que é aquilo onde o advogado vai caminhar para pensar, responder, a gente também tem, né? Eu não sei se já vou podendo responder, como ficou dividido, né? Por Mas favor. tá, então assim, acho que você colocou algo bem interessante. E aí tem uma situação bem assim. Eu fui supervisor de estágio, campo, coordenador de estágio, quando estive na docência aí por uns 8 anos. Hoje eu só estou mesmo no exercício profissional numa instituição que trabalha com oncologia. Sempre coloca desafio isso. A gente tinha lá, e até orientei um TCC que ele trazia muito sobre o sentido
que a gente dá para os nossos instrumentos, né? Quando muitas instituições, muitos estagiários ou profissionais acabam tomando lá, ou, aliás, estudantes acabam tomando lá, né? Ah, eu vou cumprir porque eu estou cumprindo o rito, mas qual que é o sentido que a gente dá para os nossos instrumentos, né? Principalmente de registro. Você deu um toque ali sobre a questão do diário de campo, né? Que a gente utilizou, depois a gente se formou, a gente esqueceu, ou a gente utilizou o diário de campo como um material técnico sigiloso, né? Ou como instrumento. Daí o profissional sai da instituição, ele leva isso com ele, ninguém mais fica sabendo de nada. Ou então ele apaga tudo que tinha no computador da instituição, né? E aí a gente vai pensar aí essa questão do prejuízo mesmo ao trabalho. E você trouxe isso já com, né, uma questão mesmo de resposta, né? O que de fato eu posso compartilhar. E aí, esse diálogo com o paciente barra usuário, né, ele é fundamental. Por quê? Porque à medida em que eu compartilho com ele, a Marilena Chauí, né, no âmbito da ED, a gente vai observar um ponto, e é um dos princípios do nosso código de ética, que é a liberdade. Então, a liberdade, né, enquanto uma possibilidade, uma capacidade de fazer escolha, ela já nos traz que à medida em que a gente faz escolhas, a gente também tem responsabilidades, né? Em todo ato consciente, né, ele vai trazer consequências. Então, automaticamente eu vou pensar que aquilo que eu encaminho e numa dimensão consciente lá no campo como que eu posso dizer, né, da teleologia mesmo, aquela eu já vou saber que eu já me comprometo com aquilo, né? À medida em que eu registro essa informação e ela foi no sentido de proteção, de garantia do direito desse paciente barra usuário, né? Isso tem que ser de conhecimento desse usuário. Ah, mas o paciente no CAPS, né? E eu já trabalhei em CAPS, né? Eu trabalhei bastante assim, com a saúde mental. Era bem importante você colocar, porque muitas vezes se atende em conjunto, né? E aí é onde a gente coloca aquele limite de então entender o que isso vai ser para garantia de direito do usuário, muitas vezes do registro do que é nosso, do que é disciplinar, do que é objeto da nossa profissão, né? E aí vai competir a própria responsabilidade ética, por mais que a gente queira algo que esse paciente, esse sujeito não queira, né? A gente vai ter que pensar esse aspecto, né? Que ele se dá por essa dimensão ética pela responsabilidade. Ah, mas o sujeito não queria. Então, essa era uma decisão dele, ela não era uma decisão minha. Então, eu também vou ter que entender e pensar a esse respeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vai responder essa pergunta, Raquel, mas eu atendi uma paciente, um trabalho, né, numa equipe de cuidado, junto com uma profissional no cuidado paliativo, uma paciente onco, que ela tinha mais que seus 70 anos, e ela não queria dar continuidade no tratamento da quimioterapia. E eu fui, e a médica, a paliativista, né, encaminhou, chamou a gente acolheu junto, e a preocupação da médica era justamente assim, porque esse paciente precisava de alguns cuidados, e que muitas vezes o que a gente tinha de registro era apenas que este paciente não tinha sua higiene lá na casa, entre outros, que daí a gente precisava pensar como articular para que a rede, né, básica de saúde fosse lá dar atenção, e pensar também como que estava a própria questão da relação familiar, né? Porque havia-se, ainda que para nós havia-se uma dimensão ou uma característica de abandono, quando a gente faz o contato, né, passa um pouquinho, essa paciente liga brava, né, com toda razão, pelo que ela também entendeu, e aí me passa um telefone, eu converso com ela, e a fala dela, olha, fala para aquele pessoal lá do CRAS que eu não quero que eles venham mais na minha casa me incomodar. Primeiro que ela já tinha apontado que como ela iria morrer de qualquer forma, ela já tinha vivido o suficiente, e a gente precisa respeitar a vontade e o desejo desse paciente, né? E que ela não queria dar continuidade no tratamento, mas
fazendo a químio, que era muito invasiva, era muito sofrimento. Novamente, ela percorrer todo aquele caminho. E aí, quando a equipe vai lá, né, já envolve a família, a gente vai conhecer outras relações, outras questões. De fato, eu vou precisar registrar esses elementos, mas aquilo que eu vou registrar, né, no que eu encaminhei, no que eu dialoguei, né? E aí, quando eu circulo isso, eu vou pensar à medida em que isso vai trazer benefício para o paciente, né? Mas aí essa paciente liga e fala, eu não quero que eles venham mais aqui, olha, aí entra a minha competência, né, minha capacidade de convencê-lo, olha, então vamos de trazer essa dimensão educativa, né, pedagógica com a gente trabalha. Olha, mas a senhora precisa fazer aquele curativo, né? E daí ela fala, mas você foi aquele que me atendeu aí? Então, olha a importância da nossa aproximação com o sujeito, da questão de ganhar confiança, né? Olha a relação íntima que a gente estabelece. Que essa paciente falou, mas você foi aquele que me atendeu com a médica? Foi sim. Meu filho, me perdoa, me desculpa, é que eu já estou tão cansada que ela chegou aqui, e da forma que ela chegou, a pessoa chegou, eu também não entendi. Então, a gente, né, por mais que a gente dialogue com outras profissões, como vai ser a abordagem? Aí a nossa vai dar trabalho, a gente vai precisar voltar 2, 3 passos atrás, né? E aí essa paciente, então, ela compreende, entende, mas era a vontade dela, ela falou, né, que ela ia ter o mínimo de cuidados, né? O mínimo de cuidados, mas pensando nesses cuidados para a qualidade de vida dela e não no sentido de que ela acreditava que ela já tinha um entendimento que, né, não seria uma cura, né, para o processo dela. E aí, até porque, por mais que tratasse, aquilo não ia resolver as outras dimensões particulares da vida dela, né? A relação com a família, nem sempre vai depender do profissional, né? E a gente muitas vezes se culpa, né, porque a gente não conseguiu, ou porque a gente tá se questionando. Aí entra a nossa dimensão do limite profissional. Eu atuar na dimensão do meu limite, mas não é também eu me limitar a não fazer nada, né, gente? É eu me limitar no âmbito do conhecimento, né? Aquilo que é meu, aquilo que é do outro profissional, para mim poder encaminhar. E principalmente do registro. Mas o paciente do CAPS, ele não tem consciência. Quem disse que não tem? Né? Mas ele tem mas ele não tem uma família. Aí, então, primeiro a gente vai ouvir a equipe a partir do que cada um está tecendo de trabalho. E aquilo que a gente registra. E muitas vezes esse paciente, Barros Zuhari, ele é de uma instituição, e muitas vezes ele não está nem na instituição. A gente acolheu ele numa rua, e muitas vezes a vontade dele é voltar para a rua. Então a gente vai articular e mobilizar a rede, inclusive para ele ter o direito dele garantido, inclusive na rua, né? Pensando, né, que muitas vezes a vontade, né, nem sempre a nossa vontade, nosso desejo vai refletir ali, né? E aí a gente tem que ter tranquilidade, porque a gente trabalha nessa dimensão do conhecimento, do pensamento. E em sendo profissionais, a gente tem que ter muito nítido isso, né? O que é meu, o que é do outro profissional e o que é do paciente, em primeiro lugar, né? Não sei se respondo, mas eu entendi a sua fala, Raquel, em termos de contribuição mesmo, porque você já trouxe elementos de respostas mesmo, e que é dialogado, né? Por isso aquela dimensão política que a gente tem, né? Ético-política. Respondeu sim, para mim respondeu. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, porque eu não quero dominar aqui o diálogo sozinho. Tenho certeza que tem alguém que gostaria de fazer mais, aproveitar aqui um momento e fazer mais alguma pergunta, gente. Eu fiquei muito satisfeita com a sua resposta, sim, Marcelo. Muito obrigada, viu? Enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, a questão da saúde, para mim, é uma questão muito. A tua fala me fez refletir, porque acho que às vezes me confunde um pouco, sabe? Essa angústia, essa ansiedade de querer ver a melhora do paciente. Então, às vezes a gente confunde, porque você quer registrar, você quer passar a informação para o colega, né, da outra categoria, com o intuito de que a gente traga essa melhora para o paciente, mas às vezes, de fato, né, às vezes não
às vezes aquilo não é prioridade, apesar do paciente estar em tratamento, às vezes essa questão não é a prioridade do paciente. E realmente, enquanto assistente social, a gente não pode perder o foco de que somos assistentes sociais, né? E estamos na política de saúde, mas somos assistentes sociais e não podemos perder o foco do paciente, né? Apesar dessa angústia de queremos ver a melhora do paciente, enfim. Renatinha, traz mais uma pergunta para a gente, que a gente está esgotando o tempo. Você pode, por favor, Renata, trazer mais uma pergunta? Renata, você está conseguindo ouvir? Sim. Pode falar. Em casos de violência contra a mulher, física ou sexual, como evoluir no prontuário sem expor essa usuária? Bem importante, bem interessante essa pergunta. É uma pergunta, né, que cotidianamente se apresenta justamente pela própria dificuldade, né, de resolução, né, de equipe. Até porque se a gente sempre fala, né, a importância de construção de aspectos jurídicos ilegais, né, ilegais, muitas vezes a ausência de equipamentos, serviços de proteção é que de fato triplica, né, a nossa responsabilidade ou dificuldade, né, com isso. Quando a gente sempre coloca assim, quando a gente constrói, né, os nossos instrumentos de registro, de fato, o primeiro a ter ciência, né, disso, e aí ela é uma construção, né, de fato é o profissional que assume, porque está com uma responsabilidade no âmbito processual de trabalho e do conhecimento, mas está também ao mesmo tempo que eu dou uma devolutiva para a ciência do paciente, quanto aquilo que eu vou encaminhar, né, eu preciso fazer um encaminhamento, inclusive tecer elementos políticos aí, posicionamentos, né, para que a instituição vá se voltar a dar resolutividade, porque muitas vezes para o paciente, para o usuário, o que é importante nesse momento é resolver a situação, o problema dele, e que muitas vezes, né, vai se ter consequências, mas também me coloca aí responsabilidade de mobilizar politicamente posicionamentos para que a rede dê resposta, porque o que ele vem me procurar, me buscar é resposta, né? E aí é fundamental, né, o estritamente necessário. Quando eu registro, por exemplo, né, é que de repente eu dar uma receita ou colocar uma fala, pode se colocar, mas o Marcelo, o conselho falou isso, né? Por mais que eu esteja falando enquanto trabalhador, enquanto profissional, referência, né? Mas estou, de repente, convidado enquanto conselho, disse isso. Não, e não é, né? E aí é uma construção em equipe, né? Aquilo que eu vou registrar o paciente tem sim, registrei, terá consequências, né? Mas eu posso, antes de pensar e nessa reflexão de consequência, eu posso pensar, poxa, eu posso fazer mobilizações políticas aqui. E aí eu vou registrar, né, que o profissional traz essa demanda e que essa demanda requer encaminhamentos que são específicos do serviço social. E aí entra algo que é até interessante que a gente resgate, né, um instrumento de registro em que aquela particularidade vai me colocar a ser acionado. Isso na psicologia é até interessante, né? Na psicologia, o profissional tem responsabilidade de guardar com ele por 5 anos, né, o material sigiloso. E aí, quando entra outro profissional, a responsabilidade é daquele profissional passar direto para aquele outro profissional que assumiu o serviço, né? Para nós, então a gente vai ter que também pensar mobilizações de espaços específicos que a gente coloque e construa o sigilo, né? Mas que, de repente, esse espaço não compartilhado, né? E aí a gente vai poder também, então, tecer com o paciente / usuário o que aquilo pode resultar e aquilo que eu vou encaminhar
que a sua quebra é para a garantia de direito, mas o seu registro também é para a garantia de direito. Então, eu tenho que falar para o paciente / usuário aquilo que eu estou registrando, eu estou encaminhando. E muitas vezes a gente acaba pecando muito nisso. A gente registra, como a Raquel disse, às vezes a gente está achando que a gente está fazendo o melhor ali, está pensando melhor em encaminhamento, mas aquele paciente / usuário ele não entendeu. E que muitas vezes vai ser importante muito mais a minha mobilização política, inclusive o meu acompanhamento, né, com essa mulher na situação de violência, por exemplo, num convencimento, né, da denúncia, quando, né, muitas vezes isso vai um trabalho, vai relação de confiança, né, à medida em que eu tenho essa aproximação, muitas vezes vai ser necessário o assistente social, né, o profissional que assume ou que toma conhecimento, muitas vezes ele mesmo, né, se for para a garantia de direito, ele pode fazer a representação, fazer o encaminhamento, né? Minha companheira assistente social também trabalha no CREAS, né? Então, assim, coloco do ponto de vista até do que é construído coletivamente. Então, né, vai envolver também para algumas situações encaminhamentos específicos, que aí, né, o conselho está à disposição para ser consultado e deve ser consultado. A gente tem, assim, vou ser bem sério com vocês, muitas vezes as demandas não chegam, né, não se formaliza. A gente tem a página do CREAS lá, né, que tem os vários meios e e-mails para poder ser encaminhado consultas, no qual a gente sempre se coloca à disposição. Mas aí, em relação a essa pergunta, Renata, né, ela requer uma reflexão bem próxima, né, mas também de uma construção coletiva com a equipe, para que aquilo que eu registre, né, o paciente / usuário tenha consciência e aquilo que eu vou encaminhar também, né, mas o sentido de eu fortalecer ele, né, para ele com autonomia, então, né, também tecer a sua vontade, o seu desejo, isso é fundamental. Não sei se respondo a sua pergunta, né, mas a gente vai acabar respondendo com uma reflexão mesmo, porque é um processo de construção, né, esses encaminhamentos, as situações. Marcelo, agora está surgindo mais pergunta, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque já vai começar a discussão do Conselho de Psicossocial, de Psicologia. Então a gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente. Também tinha mais algumas questões para conversar. Eu quero agradecer muito a tua participação, tá? Foi muito legal a discussão. Agradecer também a participação de todas as colegas que estão aqui. Pedir para não esquecer de quem não se inscreveu, se inscrever ali para conseguir o certificado, tá? Obrigada mesmo, Marcelo, foi muito importante a tua fala, tá? Obrigada, colegas. Então é isso. Gente, eu agradeço o convite em nome do CREAS Paraná, quero parabenizar a organização de vocês, Escola de Saúde Pública aí de São José dos Pinhais, importante. A gente já dialogando coletivamente com o conselho se coloca à disposição, que é importante essa aproximação, principalmente para fortalecer essa organização, o processo de trabalho profissional das e dos assistentes sociais. Peço desculpa mais uma vez, porque, né, me estava colocado um horário, mas, né, caso novos convites, a gente pode aprofundar maiores diálogos. Eu encaminho o material posteriormente para a organização para ser compartilhado e já encaminho também meu e-mail, caso tiverem dúvidas, estou à disposição, até porque tem uma proposta de pesquisa sobre sigilo profissional no campo da saúde. Tá bom, gente? Obrigada, tá, Marcelo? Agradecemos aí a participação, foi excelente, né? Obrigada, bem interessante para a pesquisa aí também, se puder, no futuro compartilhar melhor com a gente, tá? Mas muito obrigada mesmo. Agradecemos em nome da Secretaria de São José dos Pinhais, tá bom? Sua participação.